Vamos fazer uma reflexão do livro Caminho, Verdade e Vida, hoje com a lição de número 43, Consultas. E logo após vamos fazer a nossa prece. Vamos então, meus irmãos, à reflexão de Emmanuel. Ele começa com uma citação do apóstolo João. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Então vem a mensagem de Emmanuel. Várias vezes o espírito de má fé cercou o mestre, com interrogações, aguardando determinadas respostas pelas quais o ridicularizasse. A palavra dele, porém, era sempre firme, incontestável, cheia de sabor divino. Referimos-nos ao fato para considerar que semelhantes anotações convidam o discípulo a consultar sempre a sabedoria, o gesto e o exemplo do mestre. Os ensinamentos e atos de Jesus constituem lições importantes para todas as questões da vida. O homem costuma gastar grandes patrimônios financeiros nos inquéritos da inteligência. O parecer dos profissionais do direito custa, por vezes, um preço de angustioso sacrifício. Jesus, porém, fornece opiniões decisivas e profundas gratuitamente. Basta que a alma procure a oração, o equilíbrio e a quietude, e o mestre lhe falará da boa nova. Frequentemente surgem casos inesperados, problemas de solução difícil. Não ignora o homem o que os costumes e as tradições mandam resolver de certo modo. No entanto, é indispensável que o aprendiz do Evangelho pergunte ao coração: Tu, porém, mestre, que me dizes a isto? E a resposta não se fará esperar, como divina luz no grande silêncio. Meus amigos, meus irmãos, vamos entender juntos essa mensagem de Emmanuel. A passagem da mulher que está aqui citada, que seria apedrejada, é um dos relatos mais famosos do Novo Testamento, conhecido como a história da mulher adúltera. O episódio está registrado na Bíblia, no Evangelho de João. O relato descreve, meus irmãos, o seguinte acontecimento. Em primeiro lugar, a armadilha. Escribas e fariseus trouxeram uma mulher perante Jesus. Eles afirmaram que ela foi pega em flagrante ato de adultério e lembraram que a lei de Moisés exigia o apedrejamento até a morte. Mas o objetivo não era fazer justiça, e sim testar e incriminar Jesus. Vale lembrar que os fariseus e escribas eram rotulados e conhecidos por viverem uma vida de aparência. Eles viviam longe da piedade, da bondade, e seus estilos de vida não passavam de aparências de santos. Então, a princípio, todo aquele teatro montado pelos escribas e fariseus era uma armadilha para tentar capturar Jesus em alguma falha. A armadilha era a seguinte: se Jesus perdoasse e absolvesse a mulher, ele estaria indo contra a lei de Moisés. E eles diriam que Jesus estaria incentivando o pecado do adultério. Por outro lado, se Jesus condenasse a mulher adúltera à morte, ele estaria se levantando contra Roma, pois os romanos haviam retirado dos judeus o poder de condenar as pessoas à morte. Então, sabiamente, Jesus não fez nada do que eles queriam. Jesus entendeu a armadilha que eles estavam fazendo contra ele. E qual foi a reação de Jesus? Ignorando as acusações,
Jesus abaixou-se e começou a escrever com o dedo na terra. Jesus começou a escrever o pecado de cada um deles que estavam com pedras nas mãos para atirar naquela mulher. Como os líderes religiosos continuaram a insistir por uma resposta, Jesus levantou-se e disse a famosa frase: aquele de vocês que nunca pecou, seja o primeiro a atirar uma pedra nesta mulher. E em seguida, Jesus voltou a escrever no chão. Então, o que aconteceu, meus irmãos? Um por um dos acusadores foram saindo, foram embora, começando pelos mais velhos. E ao ficar sozinho com a mulher, Jesus perguntou para ela: mulher, onde estão aqueles que te condenaram? Não havia mais ninguém. Jesus a absolveu da condenação e a instruiu a não pecar mais. O texto enfatiza a mensagem de Jesus sobre o amor, sobre o perdão e o combate à hipocrisia e ao julgamento sem misericórdia. Meus irmãos, quando precisarmos dos conselhos de Jesus, casos inesperados, problemas de difícil solução, vamos fazer essas 3 coisas que nos recomenda Emmanuel. Basta que a alma procure a oração, o equilíbrio e a quietude. E o Mestre lhe falará da boa nova. De que forma, meus irmãos? Virá uma luminosa intuição, uma ideia, um sopro, um lampejo com a resposta. Alguém pode ser o portador de algo que nos leve à solução. Deus usa de muitos caminhos, caminhos desconhecidos às vezes. Existe um ditado popular que diz: Deus escreve certo por linhas tortas. Algo que parece que vai dar errado, mas dá certo no final. E perante essas situações, com soluções inesperadas, muitos dizem: Deus abre caminhos por onde não havia nem estradas. Então, depois de orar e permanecer na quietude, em silêncio, para ouvir, para sentir uma resposta, vamos perguntar em nossa oração: Mestre, o que me dizes a respeito? E a resposta virá, como uma divina luz no grande silêncio. Meus amigos, vamos nos lembrar que desejar as coisas, quase todos nós desejamos. Mas a verdadeira oração, ela nasce do fundo do coração. E raros corações conseguem fazer isso. Há orações que são atendidas de imediato, enquanto outras orações são como sementes raras, que demoram longo tempo para serem atendidas, como flores que devem germinar, crescer e florescer. Vamos reconhecer que muitas vezes ainda não sabemos o que pedir para Jesus. Ignoramos nossas próprias necessidades mais urgentes. Por isso devemos dizer sempre ao final das nossas preces: Senhor, que se cumpra a tua vontade em minha vida, que se cumpra a tua vontade em mim. E vamos confiar sempre no nosso Pai Divino, no nosso Mestre Amigo, porque perante os nossos pedidos, Ele, com sua infinita misericórdia, sempre vai levar em conta, antes de atender os nossos pedidos, a segurança, a conveniência, o nível da nossa responsabilidade e madureza, o nosso merecimento, a habilidade perante o que nós pedimos. E, por fim, se aquilo que nós pedimos em nossa oração vai nos ajudar a alavancar o nosso progresso espiritual. Meus irmãos, nunca vamos esperar demonstrações espetaculares do céu para ter a certeza que o alto nos escuta. Porque assim como o sol que não desce à terra pessoalmente para iluminar e trazer seu calor,
mas Ele envia seus raios e sua luz. Jesus também faz assim. Vamos orar e prestar atenção, porque Deus responde através de algo que virá por intermédio de alguém ou de alguma coisa. Deus responde trazendo a ajuda de alguém ou indicações, avisos ou conselhos de uma pessoa, de um livro, advertência, uma frase orientadora, através de sonhos, através de visões. A palavra de bênção que necessitamos sempre virá de alguma forma. Está certo assim, meus irmãos? Vamos então agora fazer a nossa prece. Pai nosso que estais nos céus, nos astros do infinito, no universo, na terra azul, na natureza, nas flores, no ar, Pai que está em todo lugar. Santificado, Senhor, por ouvir nossa prece e louvor, quando clamamos por teu nome bendito, Pai de misericórdia, Deus de amor. Venha a nós tua casa planetária, no nosso coração faça morada, afável pastor de almas, nosso Cristo e Senhor. Gratidão, Pai Celeste, por tudo que alimenta nossa vida. Grato pelo pão da terra, que nos sustenta o corpo, e pelo pão divino que nos mantém a vida. Perdoa as nossas ofensas e erros cometidos, assim como devemos a todos perdoar e sermos sempre amigos. Pois esse é o decreto sublime para caminharmos contigo. E acima de tudo, Senhor, que se cumpram os teus sagrados desígnios, orvalho divino, luz imperecível, amor imortal do nosso caminho. Liberta e ergue, Senhor, o nosso espírito. Recebe-nos nas alegrias do teu reino de luz. Feito pela claridade do amor divino, para sempre seja louvado, Pai nosso e Mestre amado, Jesus. Do benfeitor espiritual, irmão Daniel, que assim seja. Agradecemos, Senhor Jesus, por este dia que vai chegando ao seu final. E agradecemos por todas as bênçãos recebidas, pelo teto amigo, pelo alimento, pela saúde, pelo nosso trabalho, pela nossa condição de vida. E se alguma coisa ainda nos faltar, que possamos todos confiar na providência divina. Senhor Jesus, que tuas bênçãos se estendam para além de nossa casa, de nosso lar, abraçando todos os teus filhos, toda a humanidade, como chuva de luz, como chuva de amor, a envolver todos os países que se encontram nos horrores da guerra, a envolver nossos irmãos que estão em situação de rua, aqueles que estão agora nos hospitais, nos sanatórios, nos asilos e nos presídios. Envolve, Senhor Jesus, com teu imenso e doce amor, aqueles que estão agora em nosso lar, fragilizados, adoentados, e que estão também em nosso pensamento, precisando de força, de luz e de amor. Fica conosco, Mestre amado, porque nós queremos estar contigo hoje, amanhã e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Queridos irmãos, gratidão pela companhia, pelos comentários fraternos, que a luz de Jesus possa clarear o nosso lar, a nossa morada íntima, o nosso altar interior, para que possamos sempre sintonizar com essa luz maior do Cristo bendito, que nos protege, que nos guarda, que nos ilumina e que nos ama profundamente. Que assim seja. Paz e bem a todos. Fiquem em paz.